Olá, seja bem-vindo mais uma vez. É uma alegria ter você conosco, participando deste culto online, desse culto na presença de Deus. Que nesta noite o Espírito Santo do Senhor fale de uma forma muito especial ao seu coração. Eu quero desafiar você que tem pedido de oração a compartilhar no chat conosco. Nós vamos orar uns pelos outros, nós cremos que Deus responde oração, né? Eu quero também pedir para que você curta essa transmissão, envie esse link para pessoas que serão abençoadas, mas que este seja o seu encontro com o Senhor. O encontro em que Deus falará contigo e trará desafios para a sua vida de uma forma muito especial. Nós vamos orar e nós vamos adorar a Deus, que merece o nosso louvor e adoração. Pai amado, obrigado por este ajuntamento, ó Deus. Eu oro por cada pessoa e cada família representada aqui. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor fale com eles nesta noite, Deus, e a alegria do Senhor nos envolva, em nome de Jesus. Amém. Se o mar se enfurecer,
sou eu para que o grande rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem sou eu para que o grande rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Em Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Tua graça me resgatou e purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. E Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Em Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Bom é cantarmos louvores ao nosso Deus e ver Deus agindo através de canções para ministrar ao nosso coração, para nos conduzir ainda mais na presença desse Senhor. Nós vamos orar neste momento. Você já compartilhou o seu motivo, você tem pedido por pessoas, por si mesmo, talvez por negócios.
Deus, o Senhor, é aquele que está presente e vai agir. Nós vamos orar por pessoas que nós temos orado. Eu quero me lembrar lá da Natália, em Curitiba. Vamos orar pela família, pelo Fábio, pela Pati, né? Que Deus os abençoe de uma forma especial lá. Por outras pessoas que estão sendo apresentadas, né? Por motivos de enfermidade. Que a graça restauradora do Deus vivo esteja sobre essas famílias. Você pode fechar os olhos onde você está e acompanhar essa oração. Pai amado, eu coloco, Deus, cada pedido apresentado diante do Senhor. Filhos que estão do outro lado, ó Deus, acompanhando essa transmissão, que tem necessidades, ó Deus, dentro do seu coração, visita-os, Deus, com o teu Espírito e responda de acordo com o teu querer. Eu oro por cada motivo apresentado, ó Deus, para que o Senhor realize a tua vontade e atenda o clamor do teu povo, Pai. Obrigado, ó Deus, porque nós confiamos no Senhor, ó Deus. Visite aqueles, ó Deus, que estão com o coração angustiados, que precisam ouvir algo do Senhor nesta noite. Que o Senhor fale de uma forma única com cada um deles. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, para que o Senhor atenda, Deus, e traga, Deus, a alegria dos altos céus, Pai. Obrigado, ó Deus, pela oportunidade de orarmos por aqueles que precisam ter um encontro com o Senhor. Por isso, visita-os, Deus. É o desejo do nosso coração, para que nós venhamos a experimentar cada vez mais o sobrenatural do Senhor. Por isso, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Deus é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Doce voz que me guia em meio ao fogo da escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, digo meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá,
Declare a fidelidade desse Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu quero acompanhar você para acompanhar a leitura da Palavra de Deus. A Palavra do Senhor vai nos dizer assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Você pode fechar os teus olhos, nós vamos mais uma vez orar para que Deus abra o nosso entendimento e aplique a sua palavra, né? A palavra de Deus aos nossos corações. Pai amado, nós somos gratos por neste momento, ó Deus, estarmos ouvindo a Tua palavra, e nós clamamos para que o Teu Espírito Santo aplique no nosso coração da forma como o Senhor deseja, Deus, para que essa palavra se torne viva no nosso coração e no nosso jeito de viver a vida, Pai. Obrigado por isso, Espírito Santo de Deus, tenha liberdade para aplicar o nosso coração, e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quando eu olho para esse texto de Hebreus, é um texto que vai nos desafiar a olharmos para as oportunidades que Deus nos dá. Nós estamos ainda no mês de janeiro, né? Temos aí o ano todo pela frente, e nós somos levados a refletir a respeito das oportunidades, para que nós venhamos a olhar para este ano como um ano de oportunidades, onde Deus vai se manifestar na nossa vida, onde o Senhor ele vai se manifestar dentro da nossa casa, no ministério que estamos exercendo, lá onde nós estamos exercendo a nossa atividade profissional. Deus há de agir quando o buscarmos com todo o nosso coração, clamando para que Deus assim o faça. Quando eu olho para essa carta de Hebreus, né, nós não sabemos ao certo quem é o autor. Eu sou tentado, né, a acreditar um pouco que é Paulo, mas no meio dos teólogos existe uma divergência. Alguns vão dizer que foi Barnabé, Silas, Lucas, Felipe, Priscila, Áquila. Então existe aí uma divergência muito grande. Mas uma coisa é certa: Deus usou o autor da carta ali, da Epístola aos Hebreus, para falar verdades que são aplicadas na nossa vida e no nosso dia a dia. Por isso que, ao refletirmos sobre esse início aqui, né, no capítulo 12, nós vamos atentar para aquilo que Deus, o Senhor, está nos ensinando. O contexto aqui dessa carta é um contexto de perseguição muito forte. Cristãos estavam sendo perseguidos, muitos sendo tentados a abandonar a sua fé e regressar às suas antigas crenças, né? Tanto que o capítulo 10, o autor ele faz um desafio fantástico, onde ele diz que o justo viverá pela fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Lá no capítulo 11, no verso 6, ele vai falar um pouco a respeito disso. Você é uma pessoa que tem fé dentro do teu coração? Você vive com convicções e certezas vindas dos altos céus para todas as circunstâncias da sua vida? Você já parou para refletir a respeito disso? Como é a sua fé? Quando você olha para o último ano, para o ano que ficou para trás, o que aconteceu de diferente na sua vida nesse último ano?
O que aconteceu de diferente na sua família? O que aconteceu de diferente, talvez, lá no seu ambiente de trabalho, né? Nesse último ano teve pessoas que se casaram, né? Teve pessoas que tiveram filhos, teve alguns que viraram avós, né? Alguns que foram embora, outros que chegaram, outros que viveram momentos alegres, outros que tiveram perdas significativas, né? Dentro da sua família. Mas foi um ano que, apesar de tudo aquilo que aconteceu, Deus, Ele esteve presente em todo o tempo na nossa vida. E nós podemos até dizer lá, conforme o Salmo 126, no verso 3, que até aqui nos ajudou o Senhor e por isso nós estamos alegres. Eu acredito numa coisa muito séria. Eu acredito que Deus, Ele deseja nos abençoar, porque Ele nos ama com um amor único e especial. E eu queria que você aprendesse a olhar para esse ano que nós estamos vivendo, buscando as oportunidades de Deus com essa convicção dentro do seu coração, de que Deus deseja abençoar a sua vida. Ele não é um Deus que está buscando falhas ou tropeços seus, não, para tentar te castigar, muito pelo contrário, porque Ele conhece o seu coração, Ele conhece a palavra que vem à tua boca antes mesmo dela vir, porque Ele é o Senhor, dono da história e o Senhor também do tempo. Por isso eu queria desafiar você a olhar para este ano como um ano de oportunidade, mas que, olhando para esse texto aqui de Hebreus, você possa, né, viver inspirados pelas testemunhas que são registradas pelo autor. Quando ele diz, olha, nós estamos rodeados de testemunhas, o capítulo 11 de Hebreus, ele é conhecido ali, né, e apresentado como aquela galeria dos heróis da fé, onde em 40 versículos é apresentada uma lista fantástica, né, de pessoas que foram usados por Deus, homens e mulheres que se colocaram à disposição e foram nomeados, né, identificados como heróis da fé. E os dois últimos versículos do capítulo 11 ali, o autor ele traz um texto muito especial. Dá uma olhada no que diz lá, Hebreus no capítulo 11, no verso 39. Todos estes, falando dos heróis, receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. O autor, ao falar dos heróis da fé, ele dá a ideia de uma continuidade a respeito daquilo que foi iniciado, a respeito daquilo que já foi feito. Tanto que, na sequência, no capítulo 12, a partir do verso 1 que lemos, ele começa a dizer que também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grandes nuvens de testemunha, ele começa a deixar muito claro que existe a mim e a você, a nós que vivemos na geração em que vivemos, um nível de responsabilidade para que a gente venha dar continuidade a algo, ao trabalho, àquilo que foi iniciado por aqueles heróis que são citados e descritos no capítulo 11. Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo que existem na palavra de Deus uma grande nuvem, né? Vários homens e mulheres que tiveram à disposição de Deus no seu tempo para serem usados pelo Senhor. E ao mesmo tempo nós precisamos estar atentos para que a nossa vida e a nossa atitude possa presenciar o agir de Deus onde nós estamos vivendo, onde a nossa vida irá testemunhar também, marcando a vida de pessoas, marcando a vida de famílias e marcando até mesmo uma geração. E nós seremos desafiados a vivermos como discípulos de Jesus e sermos uma igreja atuante.
Uma igreja atuante onde nós, como filhos de Deus, nós vamos vivenciar e experimentar um relacionamento com Deus tão profundo que isso vai fazer com que nós venhamos a nos tornar exemplos para as pessoas que nos conhecerão ou ouvirão falar a respeito da nossa história. Ou seja, nós estamos diante de uma situação onde nós precisamos, como uma igreja viva e uma igreja atuante, assumirmos o nosso papel de responsabilidade numa busca tão intensa com Deus, onde Deus, o Senhor, Ele irá agir na nossa vida e através da nossa vida. Quando nós olhamos para a história, quando nós olhamos para o passado, quando nós olhamos para a vida dos heróis da fé, nós vemos homens e mulheres que se colocaram nas mãos de Deus. Nesse ano de oportunidades que Deus está dando a mim e a você, você aceita o desafio de ser usado por Deus, nas mãos de Deus, para se tornar um discípulo relevante nas mãos do Senhor? Quando nós olhamos também para trás, para a história, para o passado, nós vamos ouvir falar da história de mártires do cristianismo. Uma multidão de testemunhas, onde registros bíblicos trazem, até mesmo o primeiro mártir do cristianismo, considerado pela palavra de Deus, foi Estevão, que foi morto por professar a sua fé em Cristo Jesus. E ao decorrer da história, no decorrer da história, nós vemos muitas pessoas vivendo uma fé viva e experimentando algo do Senhor, onde no final de suas vidas eles disseram: vale a pena confiar no Senhor. Você vive com essa convicção de que vale a pena confiar em Deus? Vale a pena viver uma vida de entrega total nas mãos do Senhor? Quando o autor fala de nuvens de testemunhas, não são mortos salvos que olham por nós e que estão lá como se estivesse na arquibancada de um estádio. Não tem nada a ver disso. E os mártires que ficaram para trás também, eles entraram na história com o seu testemunho, porque eles são aqueles que experimentaram e se dispuseram a se colocar nas mãos de Deus. Tem muitas pessoas que acham que os antepassados estão olhando por nós. Isso não acontece. A palavra de Deus não nos dá margem para isso. Nem mesmo os apóstolos não são aqueles que intercedem por nós, nem aqueles que viveram segundo a vontade de Deus, de forma separada, como os santos que eles morreram. Eles não podem fazer nada por nós. E aí, quando nós entendemos a palavra de Deus, nós vamos compreender que Jesus Cristo, Filho de Deus, que um dia veio, morreu, ressuscitou e está ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso, Ele sim é aquele que é o acesso ao reino espiritual, onde o Espírito Santo vai me guiar segundo a vontade de Deus, me protegendo, me guiando, me conduzindo para que a minha vida experimente mais e mais de Deus. Nós só vamos ter essa verdadeira compreensão e percepção dentro do nosso coração quando nós aprendermos a buscar na palavra de Deus. A palavra que foi escrita por homens de Deus, inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, e ali terão registros que vão trazer essas convicções dentro do nosso coração. Existe muita literatura especial na palavra de Deus que vai trazer essas certezas para nós dentro do nosso coração. O seu jeito de viver a vida, você tem sido inspirado pelo exemplo de personagens, de histórias bíblicas que você já leu? Esse ano você já teve a experiência de ler alguma história bíblica que falou ao seu coração? Quando você olha para a história, você talvez dentro da sua família tenha experiências de pessoas que foram usadas por Deus para, como instrumento do Senhor, abençoar vidas. Você
você tem o costume de olhar para a sua história e identificar no teu passado coisas que Deus fez na vida de pessoas que são inspiração para a sua vida. Quando nós vivemos focados no Senhor Jesus, nós vamos aprender a experimentar um evangelho vivo que faz a diferença na nossa vida. Por isso que ao olharmos para esse ano, para um ano de oportunidade, nós precisamos também deixar o sobrepeso de lado, deixar tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que é desnecessário e às vezes impedem que eu e você experimentemos o melhor de Deus na nossa história. O autor ele começa a trazer a ideia, de nós deixar o sobrepeso, desembaraçar-nos daquilo que nos atrapalha. E existe um detalhe que chama a atenção nesse trecho aqui que o autor ele escreve, ele faz uma distinção, uma separação entre peso e pecado. E é muito importante nós refletirmos o seguinte: todo o pecado traz um peso na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração. Mas existe um fato também, que nem todo peso é necessariamente pecado. Porém, é algo que, se nós não observarmos com atenção, pode nos impedir que caminhemos e corramos com a fluência necessária da vontade de Deus na nossa vida. Existem coisas dentro do seu coração que têm impedido você de correr a corrida que é proposta a você diretamente por Deus e que tem impedido você travado, tem feito com que você se torne uma pessoa talvez praticamente paralisada diante da competição que Deus tem trazido para a sua vida. Isso pode ser coisas que Deus vai trazer à sua mente com relação a hábitos, a manias, coisas que têm impedido você de colocar o seu coração totalmente nas mãos de Deus. Talvez durante essa mensagem Deus vai revelar a você decisões que precisam ser tomadas para que todo sobrepeso, aquilo que está travando, aquilo que está impedindo, bloqueando o agir de Deus pleno na sua vida, seja retirado, para que esse ano seja visto como um ano de oportunidades para a glória de Deus. Viver na correria é um peso. Não administrar bem o meu dia é um peso. Vocês começam a perceber que às vezes a nossa agenda pode se tornar um fardo que nós precisamos ajustar para que a vontade de Deus ela seja feita. Eu gosto muito de pensar na seguinte ilustração, Quando tem Olimpíadas, a gente tem o costume de ver esportes que normalmente nós não vemos, E eu me lembro que nas últimas Olimpíadas teve um atleta que se destacou grandemente, como um dos velocistas, dos maiores velocistas do mundo, daqueles que já existiu. E eu estou falando a respeito de Usain Bolt. Esse camarada, ele é um cara que é muito, muito, muito ágil. Ele, durante muito tempo, ele foi aquele que deteve os recordes dos 100 metros rasos, dos 200 metros rasos. Ele corria 100 metros rasos em 9,58 segundos e 200 metros rasos em 19,19 segundos. Agora, quando você observa um corredor daquele, ele tem uma vestimenta todo preparada para aquilo. Você não vê ele correndo com blusas grossas, Você não vê ele correndo ali com talvez objetos que vão impedir com que ele seja mais veloz. Muito pelo contrário, ele usa roupas leves, um tênis muito leve e um tênis que seja específico para aquela atividade. E isso faz com que o desempenho dele seja melhor. E no caso de Usain Bolt, ele conseguiu ser um dos homens mais rápidos do mundo. Quando nós aplicamos isso, na nossa vida espiritual e no nosso relacionamento com Deus, quando o texto de Hebreus fala que nós temos que abandonar toda aquela carga que não faz parte ou que tem impedido Deus de agir, está falando justamente de que para que nós
corramos do jeito que é proposta a nossa corrida por Deus, nós precisamos nos livrar daquilo que nos atrapalha. Por isso que ao refletir numa mensagem como essa, o seu coração seja levado, conduzido pelo Senhor a refletir sobre coisas que precisam ser deixadas do lado. Nós estamos falando talvez de práticas, nós estamos falando talvez de manias, nós estamos talvez falando de pecado sim, ou talvez nós estamos falando de uma atitude dentro do coração que precisa ser mudada para que o amor de Cristo, a graça do Senhor Jesus e a direção do Espírito Santo de Deus, ela possa ter um lugar especial dentro do nosso coração, dentro do meu coração, dentro do seu coração. O que tem sido um peso em sua vida e tem te impedido de desenvolver a sua carreira cristã? Tem impedido talvez você de perceber a direção de Deus para a sua vida espiritual, para um preenchimento do Espírito Santo de Deus, onde irá transbordar na vida de pessoas que estão ao seu redor? Será que a sua família tem sido o sobrepeso que tem impedido você? Ou talvez a forma como você tem lidado com a sua família? Talvez o que possa ser aí um peso, uma carga ou uma sobrecarga que tem impedido é algo que aconteceu ou tem acontecido no seu trabalho, e Deus, através do Espírito Santo, está exigindo de você que precisa ter uma mudança de comportamento, uma mudança talvez de amizades, uma mudança talvez no seu jeito de se relacionar no ambiente virtual, nas mídias sociais, onde você vai fazer com que o seu Instagram, o seu Facebook, as suas mídias sociais, elas sejam mídias que glorifiquem a Deus. Ou talvez o seu estudo, isso talvez esteja impedindo você, uma busca exagerada demais pelo sucesso, ou talvez um coração magoado, trancado, fechado para aquilo que Deus pode fazer na sua vida, talvez fruto de decepções. Uma coisa é certa com essa palavra: Deus deseja que você olhe para esse ano como um ano de oportunidades, para que você sim olhe para a história de homens de Deus que foram usados e nos inspirem, mas também que a gente tome atitudes que vão tirar tudo aquilo que tem nos atrapalhado. O autor ele fala a respeito também de pecado, Com relação ao pecado, o pecado eu gosto sempre de dizer que ele é voraz e ele também é pernicioso. Ele é voraz, sabe por quê? Por causa do sentido de que ele devora, ele engole, ele consome. E ele nunca está saciado, ele sempre deseja fazer com que a nossa vida seja destruída, seja aprisionada por causa de dependência de pecados que nos levam a uma decadência espiritual. Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite, que se o pecado tem dominado áreas do seu coração, você, em nome de Jesus, precisa tomar uma decisão hoje de pedir perdão e recomeçar, e talvez pedir ajuda para que você não volte a cair no lamaçal que um dia você saiu e hoje você está brincando mais uma vez. Deus deseja purificar o seu coração, a sua vida, para que você enxergue as oportunidades e a direção de Deus. A expressão de pernicioso tem o sentido de algo que faz mal, que é nocivo. O pecado, ele é nocivo na minha vida e na sua vida. Ele é nocivo nos nossos relacionamentos. O pecado, ele nos conduz à ruína, à tristeza, à amargura, à falta de contentamento e de realização. Tanto que lá em Romanos, no capítulo 6, no verso 23, vai dizer que o salário do pecado é a morte. O pecado, ele escraviza, embaraça. Qual pecado tem te embaraçado, tem envolvido a sua vida ao ponto de fazer você perder a alegria de continuar a viver do jeito que Deus deseja? O que tem atrapalhado você de vencer a corrida, a carreira que é proposta a você por Deus? Falando ainda a respeito do pecado,
Tudo que indica esse texto que o autor de Hebreus ele está escrevendo é que ele está tentando trazer a ideia de que se você não abandonar o pecado, vai ser quase que impossível você conduzir, continuar e avançar na carreira que é proposta a você. E isso nos leva a encararmos de frente numa luta intencional contra aquilo que nos afasta de Deus. Você ama verdadeiramente o Senhor Jesus? Então chegou o momento de você travar uma verdadeira guerra contra o pecado na sua vida. Buscar um relacionamento com Deus que leve você a experimentar a santidade vinda dos altos céus em todas as áreas da sua história. E talvez o Senhor pode sim trazer à sua mente, durante essa mensagem, pecados específicos que há muito tempo você parou de lutar. E é momento de nós travarmos uma guerra contra a atitude que Satanás tem de nos afastar da presença de Deus. E de repente nós vamos nos libertar de uma prisão pecaminosa, a qual nós estamos envolvidos, fomos seduzidos e fomos paralisados na carreira que Deus deseja para a nossa vida. E talvez a decisão que precisa ser tomada hoje, num momento como esse, é de nós nos livrarmos desses embaraços, desses tropeços, numa atitude de remover tudo aquilo que impede o agir de Deus na nossa vida. Sabe o que isso pode ser? Às vezes um coração que não é obediente ao Senhor. Você tem um coração desobediente, talvez você precise se livrar dessa desobediência para que você seja capaz de ver Deus agindo. Sentimentos de indiferença, tanto faz, não estou nem aí, isso não provém do trono da graça de Deus. Nos moldarmos simplesmente aquilo que a sociedade tem nos oferecido, onde diz que é assim mesmo e vai piorar cada vez mais. Esse tipo de conformismo não pode ser aquilo que rege a minha vida e a sua vida. Talvez exista vícios dentro do teu coração, manias que precisam ser deixados de lado, hábitos de mentira que têm trazido mais desgraça do que direção de Deus para o seu coração. E também é o momento de nós identificarmos tudo aquilo que tem nos distraído, para que nós não venhamos a focar naquilo que verdadeiramente é importante na nossa vida. Nós estamos ainda no mês de janeiro, no início do ano, mas com um desafio de assumirmos um compromisso com Deus, de olharmos para esse ano de oportunidade, vivendo com perseverança e focado em Cristo. Qual é o foco da sua vida? O foco da sua vida são suas necessidades, são as suas necessidades e carências emocionais, são suas necessidades e carências, talvez físicas, financeiras, ou talvez precisando ganhar um pouco mais de dinheiro. Qual é o foco? Onde você está focado? O texto, quando ele apresenta que nós devemos correr com perseverança, o autor ele faz aqui uma analogia, mais uma vez, de uma corrida. E eu queria trazer você a pensar num maratonista. O maratonista, às vezes, que vence uma prova por milésimos de segundo, ou milésimos de segundos, irá fazer a diferença dentro de uma corrida, para que nós venhamos a terminar de forma satisfatória do jeito que Deus deseja. Eu gosto de uma frase que diz que na corrida nada mais importa para o corredor, além de cumprir o seu objetivo. O objetivo do corredor é chegar ao final, é cumprir aquilo a qual ele se colocou à disposição. E eu me lembro também de uma das Olimpíadas de anos atrás, onde tinha um corredor brasileiro, chamado Vanderlei Cordeiro de Lima. Lá na Olimpíada dos Jogos de Atenas de 2004, ele estava ali na frente.
Ele estava indo ali para vencer a corrida e de repente um maluco ali, ele invade aquela prova, segura Vanderlei e aquele brasileiro ali, ele é totalmente impedido de cumprir aquele objetivo que ele estava, e ele ali estava lá na ponta e ele perdeu algumas posições por causa daquilo. Aquele brasileiro, ele foi empurrado para fora da pista por Cornélios, que era um radical religioso, e ele foi jogado contra os torcedores. Foi muito interessante, porque Vanderlei, ele não desistiu, ele perseverou, e ele continuou, e ele acabou chegando em terceiro lugar. Era para ter recebido o ouro, mas sabe o que é mais interessante? É que mesmo com o terceiro lugar, o coração de Vanderlei, ele recebeu uma honraria que poucos recebem dentro dos Jogos Olímpicos. Ele recebeu o prêmio um dos prêmios mais importantes concedidos pelo Comitê Olímpico Internacional, que é dedicado aos atletas que valorizam o esporte mais do que a própria vitória. Vanderlei, ele poderia ter entrado para a história como aquele que havia ganhado ouro naquela prova, mas ele entrou para a história por aquele homem que perseverou, e ele foi honrado com uma honraria que valorizou-o de uma forma muito, mas muito especial. A história do Vanderlei é um exemplo de perseverança. Só que quando eu olho para a palavra de Deus, eu consigo enxergar outros exemplos de perseverança. Quando eu olho para a cruz de Cristo, é um exemplo onde aquele que foi enviado por Deus, o seu próprio Filho, perseverou e experimentou a morte, e morte de cruz, por causa dos meus pecados e do seu pecado. Queridos, eu quero finalizar essa mensagem com um desafio para o teu coração. Nós estamos no início do ano, e eu creio que Deus pode usar a sua vida de uma forma extraordinária. Aceite o desafio de ler a palavra de Deus, de conhecer a história de homens e mulheres de Deus que se colocaram nas mãos do Senhor, olhar para os heróis da fé e aprender com os ensinamentos de homens e mulheres de Deus, aqueles que estão relatados na sua palavra, aqueles também que vivem nos nossos dias vidas dedicadas ao Senhor. Aprenda em nome de Jesus a lutar contra pesos e pecados que têm impedido você de experimentar o melhor de Deus. E mais do que isso, muito mais do que isso, aprenda a ser perseverante e a focar em Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Quando nós olhamos para o desafio ou aos desafios que nós temos na nossa vida neste ano, se nós não tivermos como exemplo e modelo o próprio Senhor Jesus Cristo, talvez nós vamos viver mais um ano. Agora, o que Deus deseja é que eu e você, nós experimentemos um ano extraordinário na presença de Deus. E eu queria que você começasse com o foco em Cristo, refletindo um pouquinho sobre Filipenses, no capítulo 2, no verso 5 em diante, onde a palavra de Deus vai dizer: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Siga o exemplo do Senhor Jesus. Siga o exemplo daquele que te amou e entregou a vida por você, para que você pudesse ter os teus pecados perdoados e apagados, para que você experimentasse o melhor de Deus. Não permita que pesos e pecados, que distrações roubem aquilo que Deus tem para você neste ano. Tenha coragem, disposição, seja um discípulo que busca a palavra de Deus, que busca a presença de Deus através da leitura, através de períodos de oração.
Se você é líder, seja um líder dedicado, consagrado, para que você seja usado pelo Senhor, um discípulo de Jesus que é apaixonado pela sua missão. E mais do que isso, seja um servo obediente, para que Deus use a sua vida para abençoar pessoas. Existem coisas que Deus tem trazido à sua mente que você precisa abandonar. Faça uma oração hoje. Faça uma oração entregando, dizendo: Deus, me ajude. Se você precisar de ajuda, talvez nós seremos aqueles que iremos ajudar você a vivenciar o sobrenatural de Deus nesse ano. E que o amor de Deus possa envolver você e você viva o melhor de Deus para aquilo que Ele tem para a sua vida, para a sua família, para a sua história. Onde você está, você seja um instrumento de Deus. Aquele em que as pessoas irão olhar e identificar que existe algo de diferente. Desejo do meu coração é que você viva o melhor de Deus e você seja abençoado. Que Deus, o Senhor, o abençoe em nome de Jesus. Cada vez que eu abri a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar a algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam teus pés. Cada vez que eu tocar no rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou ar a outra face, sejam tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu Deus. Cada vez que eu tocar no amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou ar a outra face, serei tuas mãos, vem a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo,
você foi desafiado por Deus a olhar para esse ano como um ano de oportunidades, que você possa viver um ano extraordinário, cheios da presença do Espírito Santo e transbordando do amor de Deus na sua vida e na sua família. Esse é o desejo do meu coração, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a minha vida e sobre a vida de todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Olha só, eu espero você no próximo domingo aqui às 9 da manhã no culto presencial e depois às 19h30. Deus abençoe a sua vida.